doutrina das Escrituras, bibliologia. O primeiro ponto, o primeiro tópico aqui desse slide está teologia ortodoxa versus liberalismo teológico. E eu queria, que tem irmãos aqui nessa live, o teólogo Sidney, existem irmãos aqui nessa live que não sabem o que é teologia ortodoxa, nem liberalismo teológico. Eu queria que você explicasse isso para nós aqui. Muito bem, meus irmãos. Eu, como disse aos irmãos, eu sou um aluno, tenho minhas limitações também e sou um estudioso. Meus irmãos, eu vou tentar ser o mais simples possível para os nossos irmãos. A ortodoxia, ou o ortodoxo, quando falamos de teologia, nós estamos falando de toda a doutrina que é declarada verdadeira pela palavra de Deus, pelos apóstolos e pelos aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Tudo aquilo que eu me encaixo dentro da palavra de Deus, aqui a Bíblia, tudo aquilo que é rigoroso e exato ao extremo. Aleluia. Aqui para mim é a verdade completa de Deus. E aquilo que está em conformidade com esta palavra e de acordo com a palavra de Deus, eu posso chamar de ortodoxo. Ou teologia ortodoxa. Ou teologia ortodoxa. Então, se está de acordo com a palavra e com os apóstolos, está alinhado, é ortodoxo. Liberalismo teológico. A palavra liberalismo já está dizendo, né? Vamos liberar, né? Tem abertura, tem brecha. Tem abertura, tem brecha, tem fenda, tem fissura. Então, meus irmãos, acontece o seguinte: no início do século XVIII, lá na Europa, na Alemanha, surge o liberalismo teológico. Triste. O que é o liberalismo teológico? É uma corrente de teólogos da época, influenciados pelos pensadores da época e filósofos que estavam a Europa passando pela transição do iluminismo. E essas pessoas, esses teólogos, não queriam mais interpretar as escrituras, meus irmãos, conforme que foi passado pelas doutrinas históricas e clássicas. Eles queriam reinterpretar as escrituras. A premissa principal da teologia, do liberalismo teológico, a premissa principal deles, dos teólogos liberais, era a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. Você pode explicar isso um pouco melhor? Tipo, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não é, contém. Contém. É uma das frases clássicas dos liberais. Ou seja, enquanto os ortodoxos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles contêm. Eles dizem, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem algumas partes aqui que Deus fala. Meu Jesus. Entendeu? Então, meus queridos, eles queriam moldar a fé, transformando-a ao modo deles, condicionando o cristianismo, a ciência e a filosofia. Querem encaixar a interpretação da palavra de Deus com a ciência e com outras coisas. Entendeu, pastor Solon? Então, só para ficar melhor aqui, porque eu estou vendo esse fio balançando muito aqui, vira aqui o fone na outra posição, para esse fio ficar para cá, tá bom? Vai ficar melhor para você. Pronto. Vai ficar melhor, porque ele fica balançando muito, sabe? Pronto, tá ótimo. Beleza. Ótimo. Então, meus queridos, olha, qual o objetivo do teólogo ortodoxo? Nós somos teólogos ortodoxos. Eu sou teólogo ortodoxo. Estudei numa escola ortodoxa. Você é um cristão ortodoxo, porque você crê na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, suficiente, perfeita palavra de Deus. O nosso objetivo é combater esses ventos de doutrina, essa teologia liberal. Vou dar um exemplo aqui de alguns teólogos liberais, pastor Solon. Um suíço chamado Emil Brunner. Ele, teólogo liberal, né, afirmou que a palavra de Deus era o Papa de papel. Meu Jesus. Sabe por quê que ele falou isso? Sim. Sabe por quê, meu irmão? Porque é o seguinte, os protestantes, na época da Reforma, de Lutero e Calvino, adotaram a seguinte premissa: a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, é a nossa norma, irmãos, aqui, de fé e prática. E para eles isso aí já era antiquado naquela época. E eles diziam assim, esses crentes aí, esses irmãos aí, esse pessoal, a Bíblia para eles é como se fosse o Papa de papel. O que é que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo fazer uma comparação com um credo católico, cujo a Igreja Católica, nesse credo, ela fala sobre a divinização
do Papa, que ele é o vigário de Deus, que ele é o representante de Jesus Cristo na Terra, que é o sucessor de Pedro. Ele dizia, assim como o Papa é para a Igreja Católica, a Bíblia é para os crentes. É o Papa de papel. Esse é o liberal, entendeu? Outro liberal também era o americano Gordon Kaufman. Ele se limitava a dizer simplesmente o seguinte, pastor Solon: não, a Bíblia é uma literatura gloriosa. Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus? Não, é uma literatura gloriosa. Tem umas histórias não aí... é a palavra de Deus. Tem uma história até interessante, né? É isso. Um outro chamado Rudolf Bultmann, né, que é alemão. Esse era mais terrível. Meus irmãos, esse era terrível. Ele dizia assim, que a Bíblia só era crível, ou seja, só conseguia acreditar na Bíblia se pudesse tirar dela os mitos, extirpar os mitos. Quais? Os milagres, sinais, teofanias e outras revelações sobrenaturais. Aí é negar Jesus, porque Jesus, os feitos de Jesus, o ministério de Jesus foi pregação da palavra e milagre. Exatamente. Seria o mesmo que abnegar Cristo. Exatamente. E eu quero dizer para os irmãos que eu sou crente pentecostal e creio na atualidade dos dons do Espírito Santo. Aleluia, eu também. Né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que salva, cura, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Esses teólogos, por exemplo, foram combatidos, né, por algumas pessoas. Por exemplo, o pastor e teólogo Claudionor Corrêa de Andrade, muito conhecido, autor daquele livro Geografia Bíblica. Sim, escrevendo no livro Teologia Sistemática Pentecostal, ele se posiciona contra a teologia liberal. Ele diz o seguinte, que depois de ler alguns livros desses teólogos, né, desses teólogos liberais, e ele é teólogo também, viu, meu irmão, mas ortodoxo. Ele disse assim, concluímos com a palavra do Divino Mestre. Que palavra? Quando vier o Filho do Homem, achará, pois, fé na terra? Sobre a terra. Lucas 18:8. Aleluia. Né? Outros teólogos neo-ortodoxos, como Karl Barth, né? Peraí, calma aí, que a gente estava falando de teologia ortodoxa, liberalismo teológico e neo-ortodoxo. Neo-ortodoxo foi... exatamente. Veja, um novo ortodoxo, né? É uma nova ortodoxia. Isso. Neo-ortodoxo. Isso. Esse aí tem uma aparência de que combate o erro. Sim. Mas eu vou mostrar aqui a sutileza deles. Veja só. Nós somos ortodoxos, nem somos liberais, viu, meus irmãos? Nem somos novo ortodoxo. Nós somos o ortodoxo, tá bom? Então veja só, pastor Solon, esse teólogo, o Karl Barth, ele reagiu ao liberalismo, mas ele seguiu um caminho que se mostrou como sendo uma falsa aparência de defesa da ortodoxia cristã. Sim. Uma falsa aparência. Pois ele dizia coisas do tipo assim, meus irmãos, prestem atenção. Ele dizia assim, a Bíblia, vou pegar aqui minha Bíblia, viu? A Bíblia fechada é um simples livro. Aberta é a boca de Deus falando. Isso era Karl Barth que dizia. Sim. Perceba, pastor Solon, a sutileza do erro desta frase. Irmão, essa frase está errada. Olha aí, ó. Ou seja, a frase está errada. A Bíblia fechada... Ele dizia assim, Karl Barth, a Bíblia fechada é simplesmente um livro comum. Um livro comum. Aberta é a palavra de Deus falando. Né? Essa palavra, erro nessa eu já vi gente falando isso, agora não por maldade, por inocência, né? Alguns de nós, acho que até eu mesmo já falei essa frase, né? Sim. Mas essa frase está errada, meus irmãos. Está errada. Por quê? Porque essa palavra aqui, ó, fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus, inspirada e inerrante. Aleluia, eu creio assim. Amém? Fechada ou aberta é a palavra de Deus. Isso. Por que precisamos da ortodoxia, da doutrina bíblica? Meus irmãos, olha, eu queria pedir a sua pastor Solon para abrir 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Lê esse versículo, por favor. Eu queria que você lesse, tá muito bom, tá melhor lhe ouvir, sabe? Tá bom, amém. Então, pronto, mas me ajude. Me ajude, sim. Olha só, irmãos, meus irmãos, vamos meditar nessa palavra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Por favor, abra agora 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 e bota o próximo slide na tela. Peraí. Depois. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Capítulo 1, verso 20 e 21. Já está na tela. Pronto. Isso.
20. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Amém. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E eu digo glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bota o slide na tela, Agora próximo. vamos para o slide, então, glória a Deus. Por que precisamos da doutrina bíblica? Nós, teólogos ortodoxos, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, ela é inquestionavelmente nossa regra de fé e prática. A igreja primitiva, pastor Solon, ela estava firmada nesses 2 versículos que nós lemos, na inspiração do Espírito Santo. Isso. Nenhuma profecia foi feita por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eles consideravam os apóstolos como os oráculos de Deus. A igreja primitiva lá de Atos, o que é o oráculo de Deus? É a revelação divina. No século II, Marcião, e veja só, já havia naquela época esse tipo de vento de doutrina contrário. No século II, Marcião se levantou contra as Sagradas Escrituras, levantou um bispo lá na igreja, no século II, né? E esse bispo, ele considerava, pastor Solon, meus irmãos que estão ouvindo, que deveria tirar os escritos dos apóstolos da Bíblia. As cartas dos apóstolos, a carta de Paulo, a carta de Pedro, os evangelhos, deveriam ser retirados da Bíblia, porque para ele, esses escritos eram exageradamente judaicos. Os líderes da igreja condenaram de pronto, todos em comum acordo, condenaram Marcião. E o bispo Tertuliano, na época, escreveu uma apaixonada apologia. O que é apologia? Defesa da fé. Né? E Tertuliano escreveu essa apologia fazendo a defesa do cânon apostólico atual da Bíblia. Ou seja, este que nós temos, Antigo e Novo Testamento. Orígenes de Alexandria, outro homem de Deus, no 2º século, ano 185, ele defendeu o cânon apostólico das Escrituras e asseverou: tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Aleluia. No século III, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia, em virtude de seu apaixonado zelo pela pureza da doutrina e fé cristã. Os reformadores da igreja no século XVI, Martinho Lutero e Calvino, eles nos afirmaram que as escrituras são nossa única norma de fé e prática. E o pastor Antônio Gilberto, pastor muito conhecido, teólogo muito conhecido, também um dos autores da teologia sistemática pentecostal, afirmou uma certa vez, né, falando sobre a Bíblia, e disse a respeito da origem da Bíblia, diz que ela é a revelação de Deus à humanidade. Aleluia. Seu autor é Deus mesmo, seu real intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.